Eu sou o seu apresentador João Victor. E você sabia? O físico Laplace uma vez disse: se nós um dia soubermos todas as leis da física e as posições de todas as partículas no universo, nós poderíamos prever tudo do futuro e do passado. Ele estava errado. Naquela época, as pessoas não conheciam a natureza probabilística da mecânica quântica, mas isso não impediu as pessoas de tentarem. O surgimento do universo quase sempre esteve envolto de mistério, o desconhecido, mas só com a teoria do Big Bang que se teve uma boa ideia de como o nosso universo chegou até o seu estado atual. Mas aqui vem um conhecimento importante. O Big Bang não chega a explicar como o nosso universo surgiu. Ele nunca teve a pretensão de explicar a origem do universo, e sim explicar a estrutura atual dele. Por que o nosso universo tem galáxias, estrelas e planetas? Para responder isso, a teoria do Big Bang tenta reconstruir a história do nosso universo, indo desde o que temos até hoje, até quando foi o início disso tudo. Essa é a história que temos agora. Algo iniciou o Big Bang, só que não se sabe como isso aconteceu. Nós iremos começar nossa aventura um pouco depois do começo. 10 a menos 42 segundos para ser exato. Na era conhecida como a Era de Planck, nessa era toda a matéria e toda a energia do universo estava comprimida em um espaço 100 bilhões de bilhões vezes menor que um núcleo atômico. E sim, isso é o que significa tudo o que existe mesmo. Hoje toda a matéria que compõe centenas de bilhões de galáxias, cada uma das suas bilhões e bilhões de estrelas, todos os planetas e cada átomo que existe no universo estavam contidos em um espaço inimaginável pequeno. O que é interessante nesse caso é os efeitos quânticos da gravidade são completamente dominantes, mas não temos uma boa teoria da gravitação quântica ainda. Nesse estágio inicial do universo, o conhecimento da física atual não ajuda muito nisso. As condições são extremas. Então nós iremos ir em frente. A 10 elevado a 36 segundos do começo. Entraremos em uma nova era, que é a grande unificação. A temperatura do universo era de 100 bilhões de bilhões de bilhões de graus Celsius. Nessa altura você esperaria um universo totalmente brilhante, capaz de cegar instantaneamente qualquer pessoa que ousasse testemunhar essa era. Mas isso é totalmente impossível. Apesar da temperatura, o nosso universo tinha tanta matéria compactada, a luz simplesmente não passava por ela. O universo na verdade era escuro, e tem mais um detalhe, seria impossível ver o universo de fora. Definição: o universo é tudo que existe. Não existe lado de fora do universo, porque tudo o que existe está contido nele. Mas isso é só um detalhe. Queria ver como vocês reagiriam. Nessa escala de energia, 3 das 4 forças fundamentais têm a mesma intensidade: a força eletromagnética, a força nuclear fraca e a força nuclear forte. As nossas melhores teorias quânticas ainda não conseguem descrever essas 3 forças atuando dessa forma. Esse é o grande problema que as famosas teorias da unificação tentam resolver, mas ainda sem solução. Novamente iremos seguir em frente. Você pode estar se perguntando se nós temos tanta matéria em um tão pouco espaço no começo do universo. Por que tudo isso não virou um buraco negro? Não tem uma resposta completa ainda. Mas a parte da razão é algo chamado de inflação. E o intervalo de tempo de 10 menos 32 segundos após o princípio. O universo começou a se expandir absurdamente rápido, aumentando de tamanho 100 trilhões e trilhões de vezes. Com essa inflação totalmente bizarra, e talvez a matéria não tenha tido tempo em condensar em um buraco negro. Todo mundo imagina o Big Bang como uma grandiosa explosão. E eu vou confessar que o nome
Bang não ajuda muito. Mas na verdade, o processo de evolução do universo ainda é um processo de inflação. Da mesma maneira que um balão incha quando você sopra ar nele, após a inflação as coisas esfriam um pouco. Nesse ponto, o universo esfriou cerca de 10 milhões de vezes, mas ainda assim continua extremamente quente. Nesse ponto, já conseguimos usar as teorias quânticas modernas. Prótons e nêutrons, as partículas que constituem os núcleos atômicos, são formados por quarks, que se mantêm pela força nuclear forte. Essa força se expressa pela troca de gluons, partículas fundamentais que carregam a força forte. Mas no intervalo de 10 a menos 12 e 10 a menos 6 segundos após o princípio, o universo era muito quente para fótons e nêutrons se formarem. Os quarks e os gluons se moviam livremente e com muita energia. Por isso eles não conseguiam se juntar e formar as primeiras partículas. Nesse estágio do universo, nenhuma partícula existia. Apenas um grande plasma de quarks e gluons. E aqui é onde entramos em uma das grandes questões do universo ainda em busca de solução. Segundo as nossas teorias modernas, no início do universo devia existir a mesma quantidade de matéria e antimatéria. Se isso fosse verdade, cada quark iria se aniquilar com um antiquark, e cada próton teria se aniquilado com um antipróton. E tudo que haveria seria a radiação. Mas nós existimos em um universo que existe mais matéria do que antimatéria. Explicar isso ainda é um problema aberto na física. Foi nessa época que ainda desconhecido gerou mais matéria do que antimatéria para nós. Agora, a 10 menos 6 segundos após o princípio, o que é tempo suficiente para a luz percorrer 300 metros, o universo está frio o suficiente e as primeiras partículas complexas começam a se formar. Quarks se juntam e formam os prótons, nêutrons e outras partículas compostas por quarks. Essa é a era dos hadrons. Mas ainda é muito quente para os elétrons orbitarem os átomos. E ainda estamos a 10 bilhões de graus Celsius. Então os elétrons têm energia muito alta e ainda estão soltos pelos cosmos. Agora chegamos em um segundo após o surgimento do universo. Ele aqui já tinha 10 anos-luz de comprimento, o que já é muita coisa. Lembre-se que um espaço vazio se expande mais rápido que a luz. E a inflação com certeza causou a expansão mais rápida que a luz. É só nesse ponto que os neutrinos finalmente conseguem se libertar do gás de partículas do universo primordial. É teoricamente possível observar os neutrinos que escaparam nessa época. Se um dia nós conseguirmos isso, eles podem ser a impressão digital de um universo extremamente jovem. A nossa única janela para esse período de escuridão. Até cerca de 10 segundos após o Big Bang, a maioria dos elétrons e prótons também se aniquilam. A partir de agora, o universo composto principalmente por radiação. Agora chegamos a um tempo aproximado de 3 minutos e 20 minutos depois do Big Bang, que é a formação dos primeiros núcleos. E nesse estágio, o universo esfriou o suficiente para os núcleos de hélio ter 2 prótons e 2 nêutrons, e lítio com 3 prótons e 2 nêutrons se formarem. Após 50 mil anos, a matéria desacelerou a expansão do universo. Algo interessante começa a acontecer aqui. Os primeiros desequilíbrios gravitacionais estão se formando. Até um certo ponto do Big Bang, a distribuição da matéria do universo era homogênea. Só que se esse fosse o caso para sempre, nós não teremos estruturas como galáxias, estrelas e planetas, e necessariamente precisa que a matéria esteja distribuída desigual. Então aqui surgem as primeiras diferenças de distribuição de matéria desigual.
causadas pelas ondas flutuação originadas da mecânica quântica. Essa diferença de concentração de matéria são responsáveis pelas futuras galáxias. Então, nesse momento, o universo está cheio de radiação, presa por um intenso gás de núcleos de átomos e por elétrons livres. Não é após 380 mil anos, após o surgimento do universo. Ele resfria o suficiente para a criação de átomos. Quando chega no final desse período, o universo é composto basicamente por 75% de hidrogênio, 25% de hélio e uma quantidade pequena de lítio. Após a formação dos átomos desse imenso gás, que permitia aos cosmos resfriar e com isso a densidade diminui. Isso permite que finalmente os fótons escapem, liberando os primeiros raios de luz em um universo extremamente escuro. Esses raios são o que conhecemos hoje como radiação cósmico de fundo. 1% do chiado em televisões é causada pela luz emitida nesse período. Após 100 milhões de anos, o universo esfriou ainda mais, e a matéria espalhada por todos os lados começa a se acumular em futuras estrelas, e também ao redor de buracos negros primordiais, e hoje nós acreditamos ser o núcleo das maiorias das galáxias. 200 milhões de anos depois, e a estrela mais velha já observada começa a brilhar. 400 milhões de anos e a galáxia mais velha já observada na história começa a brilhar. E 1 bilhão de anos, a maior parte das galáxias já se formou, incluindo a nossa galáxia, a Via Láctea. Nesse ponto, o universo se expandia bem lentamente, devido à atração gravitacional da matéria escura e das galáxias. Mas isso muda depois de 8,8 bilhões de anos depois do surgimento do universo. Por algum motivo, o universo voltou a esse ponto a se expandir de forma acelerada novamente. Nós não temos uma boa explicação para esse fenômeno, que nós chamamos de energia escura. Daqui para frente, nada de importante acontece realmente para o universo. Mas é 9,2 bilhões de anos depois do Big Bang, ou 4 bilhões de anos atrás, onde uma supernova iniciou a criação do nosso sistema solar. Esse é o início da nossa história. Não muito tempo depois, o Sol se forma de uma nebulosa deixada por uma supernova. Durante os primeiros 100 mil anos de vida do Sol, a órbita em volta dele não deixava de ser resto de explosão espacial em constante colisão. Não muito tempo depois, os planetas gasosos se formaram, entre eles Júpiter, Saturno, Urano e Netuno se formaram. A parte que ficava entre o Sol e Júpiter ainda era muito caótica, e a formação dos planetas rochosos que nós temos hoje só terminou 3 milhões de anos depois. E a partir desse ponto, o sistema solar era como ele é hoje: 8 planetas, onde 4 são gasosos e 4 rochosos, e com um belíssimo cinturão de asteroide entre Marte e Júpiter, e o resto é história. Nós não sabemos de tudo, e admitir isso é frustrante, mas esse é o primeiro caso para o conhecimento de tudo que nos rodeia até hoje no universo. Muito obrigado por ouvir a história do universo com paciência. Se inscreva-se no canal e ative o sininho. Deixe o seu like e comenta o que você sabe sobre o Big Bang. Eu agradeço e até a próxima.